principal pergunta que a gente faz quando a gente se junta no congresso é: para que estar aqui no congresso? Para que discutir habitação saudável? Por que se está aqui? Então, obviamente, a primeira pergunta é porque nós queremos debater habitação saudável. A gente entende que existe uma relação entre o nosso modo de habitar, a maneira como a gente tem feito as nossas casas, as nossas construções, a maneira como a gente ordena o nosso espaço de trabalho e o meu bem-estar, a minha vida, a minha vitalidade. Então essa é a primeira e óbvia resposta. Então esse é um dos objetivos que a gente está aqui. Mas aí a gente pergunta, então por que eu quero estudar isso? É porque se existe um congresso sobre habitação saudável, significa que existe habitação insalubre. Significa que a habitação tornou-se um foco de atenção da gente em algum momento. Antigamente, há 100 anos atrás, não existia congresso sobre geobiologia. E hoje a gente está tendo um congresso sobre geobiologia. Então isso mostra que em algum momento da nossa história, da nossa evolução, da nossa sociedade, a gente passou a ter construções que não mais cooperam com o crescimento da vida, que não mais interatuam num sentido produtivo para que os processos da vida aconteçam de maneira regular e saudável. Em algum momento, as construções passaram a interferir de modo insalubre nas nossas vidas. E aí vem a outra pergunta: por que a gente passou a construir assim? Por que em dado momento a gente passou a ter uma construção que é insalubre? Eu acredito, meu ponto de vista, é que existe um momento onde existe uma mudança na nossa mentalidade, uma mudança na nossa maneira de encarar o mundo, aonde a gente deixa de observar os processos como um todo e integrados, e a gente passa a ver cada coisa focalizada, segmentada e separada, sem conexão entre si. Então, um arquiteto, ele não pensa em medicina, o médico não pensa em termos de engenharia, o engenheiro não pensa em termos de biologia, o biólogo não pensa em termos de arquitetura, e aí você tem muitas pessoas sabendo muita coisa sobre um detalhe pequeno. Até, de vez em quando a gente brinca que a especialização máxima que a humanidade vai alcançar vai ser quando a gente souber tudo sobre nada. Cada vez a gente vai afunilando mais o conhecimento, e a gente vai saber tudo sobre nada. Então, o que a gente busca aqui, eu acredito que o que a gente busca mais internamente dentro de um congresso desse, não é exatamente aquilo que está óbvio, ou seja, as informações que a gente vai obter aqui. Durante esses 4 dias, uma série de informações, algumas extremamente técnicas, outras um pouco menos técnicas, umas mais empíricas, outras mais científicas. Vai haver um verdadeiro turbilhão de informações aqui. Mas essas informações, elas existem a partir do momento que existe dentro de cada um de nós a vontade e a necessidade de encontrar uma mudança, principalmente de mentalidade e de atitude e de ações. Ou seja, a mentalidade com a qual a gente observa o mundo hoje, a mentalidade com a qual a gente age de acordo com essa percepção, não é mais adequada. E a partir do momento que a gente tem essa percepção, existe o desejo de mudança. Então, o que eu acredito que basicamente a gente está buscando mudança. Eu acho que essa é a palavra desse congresso. Informações técnicas existem em livros, conversa direta entre as pessoas, isso existe via internet, cada dia mais, por telefone. Mas uma mudança na mentalidade, eu acho que é isso que une aqui, em termos de fazer com que a força do grupo nos estimule a realmente mudar. Porque não adianta nada eu ter uma série de informações se no meu dia a dia eu continuo a praticar aquilo que eu praticava antes. Então, eu acho que essa mudança, em primeiro lugar, ela é uma mudança, no primeiro nível, da gente com a gente mesmo. De
se entender e se compreender como indivíduo, como pessoa, e se compreender dentro da totalidade, dentro de um planeta. Ou seja, a nossa mentalidade hoje é de quem vive no 20º andar de um prédio e que raramente tem contato com o resto dos fluxos todos que estão acontecendo, troca de carbono, morte de animal, comida. A gente não vê mais um animal sendo abatido e a gente come a carne dele, a gente compra no supermercado. A gente compra um animal que foi abatido da mesma maneira que a gente compra uma colher ou que a gente compra um pano de chão. Você vai no supermercado, está numa prateleira, você pega. A gente acostumou a comprar e a viver em shoppings. Em shoppings você não sabe se está de dia, se está de noite, você não sabe se está chovendo, se está fazendo sol, se está nevando. Você está completamente desconectado dos ciclos que estão ocorrendo em volta. Então eu acho que uma das primeiras mudanças que a gente deveria pensar a respeito é a mudança de como a gente se observa no planeta. Em correntes filosóficas, espirituais, existe a tendência de sempre achar que a gente vem, o espírito vem de outros planetas e tudo. A gente sempre se observa se um extraterrestre, e existe a Terra e existe eu. Mas não existe a Terra nem existe eu. Existe um todo, onde eu sou não parte desse todo, mas eu sou o todo dentro disso. Cada um de nós é o todo dentro disso. Então essa primeira mentalidade, como a gente se vê dentro do planeta, eu acho que ela é fundamental para que qualquer outra informação sobre geobiologia, sobre bioarquitetura, sobre biologia da construção, possa ser realmente eficaz. Senão a gente vai estar fazendo uma coisa com um nome diferente, mas a gente vai estar fazendo com a mesma mentalidade, com o mesmo sentimento. Então basicamente não houve mudança, só mudou o produto final. Em vez de eu usar concreto, eu vou usar barro, mas a ação é exatamente a mesma. A ação é diferente, mas da onde vem a ação é exatamente o mesmo lugar. Uma outra coisa que eu acredito que seja uma das mudanças que a gente necessita é a maneira como a gente observa o planeta. Na maioria das vezes a gente tem a visão da Terra como um objeto. Ou seja, eu estou precisando de uma casquinha, aí eu vou lá, pego a casquinha, meu objeto, eu vou e uso onde eu estou precisando. Ok? Esse é um uso. Mas a partir do momento que eu me enxergo diferente dentro do planeta, eu também enxergo o planeta diferente em relação a mim. É a mesma coisa de eu tirar uma orelha minha e colocar no meu umbigo. Isso normalmente é o que você está fazendo quando você pega uma montanha de Minas Gerais, retira ela e leva para poder fazer um carro lá no Japão. Basicamente é a mesma coisa. Você pegou uma orelha e colocou aqui. Então essa maneira como a gente observa o planeta, a maneira objetiva, como o planeta como um objeto, eu acredito que essa também é uma das raízes da síndrome do edifício enfermo, onde as coisas são simplesmente objetos, não existe matéria viva, não existe uma relação de identificação. Porque enquanto não existe uma relação de identificação entre eu e essa planta, eu uso essa planta do mesmo jeito que eu uso o pedaço de plástico que está cuidando dela. E idem para o pedaço de plástico. Ou seja, a vida inteira no planeta está interconectada. Se a gente vê a planta diferente do jeito que a gente vê o plástico, diferente do jeito que a gente vê o ser humano, diferente do jeito que a gente vê a pedra, a gente está entrando numa visão segregada e de objeto, onde eu pego e uso a meu bel prazer. Essa é a visão do homem duplamente sábio, como a gente se chama, né? Homo sapiens sapiens. A gente chegou nesse nível de arrogância de nos chamarmos homens duplamente sábios. E como homens duplamente sábios, a gente não sabe construir uma casa que tem saúde, a gente não sabe comer uma comida que é boa, né? A sabedoria está se tornando um pouco ineficaz. Então essa maneira como a gente vê o planeta, eu acredito que também ela seja a base do início da síndrome do edifício enfermo, do início de quando começa a existir a nossa desconexão entre os processos da Terra.